Aposentadoria por tempo de contribuição em 2023. Regra de transição da idade mínima progressiva. Então, gente, estamos começando 2023 e como todos, ou a maioria de vocês aí sabe, né? Em 2019, a gente teve a reforma da Previdência que trouxe lá as regras de transição. As regras de transição servem para amenizar os efeitos das novas regras que seriam muito gravosas, tá? Vocês seriam pegos de surpresa se caíssem direto nas novas regras para aqueles que começaram a contribuir para o INSS só depois de 2019. Pois bem, dentre essas regras, a gente já conversou sobre a regra de transição dos pontos, que veio lá com o artigo 15 da emenda constitucional. Inclusive, o vídeo, pessoal, tá aqui na descrição e tá também aqui, ó. Clicando nesse card, vocês podem ver o vídeo sobre a regra dos pontos, que é uma das regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição agora em 2023. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a regra de transição da idade mínima progressiva que está lá no artigo 16 da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, tudo bem? Então veja, minha gente, a regra da idade mínima progressiva para 2023 prevê que as mulheres têm que ter, no mínimo, 30 anos de tempo de contribuição e 58 anos de idade. Isso mesmo, 58 anos de idade. Já os homens precisam ter 35 anos de tempo de contribuição e 63 anos de idade, tá? Então, essa é a regra para esse ano. Lembrando que anualmente esse tempo ele é incrementado, ele aumenta em 6 meses. Então quer dizer que para o ano que vem, para o ano de 2024, os homens terão que ter 63 anos e 6 meses. Já as mulheres terão que ter 58 anos e 6 meses. Lembrando sempre que tem que ter lá uma carência mínima de 180 parcelas pagas, recolhidas para o INSS. Veja que carência, gente, muda um pouco o critério, o conceito para tempo de contribuição. Carência é o tempo efetivamente recolhido, pago para o INSS. É como se fosse, salvo as devidas proporções, a carência de um plano de saúde. Você tem que pagar lá um número mínimo de meses para ter acesso a determinados serviços. Por exemplo, consulta. Você tem que ter lá uma carência de 1 mês ou 3 meses. Aí, exames de alta complexidade, que são exames caros. Aí, via de regra, a carência de 1 ano. Então, a carência aqui no INSS é o mesmo conceito. Então vocês têm que ter 180 contribuições no mínimo para poder aposentar. Só que veja, quem aposenta por tempo de contribuição, necessariamente, se mulher, tem que ter no mínimo 30 anos de tempo de contribuição. E se homem, tem que ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição. Então, é pouco provável que quem já tenha no mínimo 30 anos de tempo de contribuição já não tenha completado as 180 carências, o que em tempo, em anos, isso aí seriam 15 anos. Então, esse não é um critério para vocês se preocuparem muito. O fundamental é vocês se preocuparem com a idade, como eu já falei. Mulheres, 58 anos. Homens, 63 anos. Mulheres, 30 anos de tempo de contribuição. Homens, 35 anos de tempo de contribuição. Tudo bem? Aí vocês vêm com a seguinte pergunta para mim. Oscar, qual que é o valor que eu vou me aposentar se eu usar a regra de transição da idade mínima progressiva?
Então, gente, a forma de calcular o valor da aposentadoria para essa regra é exatamente como a gente viu no vídeo passado, que foi o vídeo da transição da regra dos pontos. Vocês pegam 60% da média de todas as suas contribuições desde julho de 1994. Lembrando que, além desses 60%, vocês vão receber também 2% a mais por cada ano que vocês tenham trabalhado. No caso das mulheres, a partir do 16º ano trabalhado, né? Tudo aquilo que ela trabalhar a mais do que os 15 primeiros anos. E os homens, essa regra começa nos 20 anos. Então, tudo aquilo que o homem trabalhar a mais do que os 20 primeiros anos, ele vai receber 2% a mais. Para começo de conversa, se as mulheres têm que ter 30 anos de tempo de contribuição, no mínimo, e os homens 35 anos de tempo de contribuição, no mínimo, o que acontece? As mulheres, trabalhando 30 anos, elas vão ter trabalhado 15 anos a mais do que os 15 primeiros, correto? Então, 15 vezes 2% por cada ano vai dar 30%. Então, começa com 60% da média das contribuições e soma esses 30% dos 15 a mais que ela trabalhou além dos 15 primeiros anos. Então, as mulheres começam com 90% da média, tá? De todas as suas contribuições. E para os homens vai resultar no mesmo valor. Quer ver por quê? Porque os homens têm que trabalhar 35 anos de tempo de contribuição para poder aposentar por essa regra, correto? Só que para cada ano a mais que ele trabalhe além dos 20 primeiros anos, ele ganha 2% também. Se ele precisa ter 35 anos de tempo de contribuição, quanto a mais que ele trabalhou, além dos 20 primeiros, ele trabalhou 15 anos a mais. Sendo 2% por cada ano, 15 vezes 2 vai dar 30. Então, ele começa com 60% da média das contribuições, mais esse 30%, o que somando dá 90% da média. E óbvio, se trabalhar para além dos 30 anos as mulheres e para além dos 35 anos os homens, eles vão somando 2% para cada ano. Então, é assim que se calcula o valor do benefício para essa regra de transição da idade mínima progressiva. Tá vendo, pessoal? Como dividindo assim, falando só de uma regra por vídeo, fica mais claro, a gente não confunde com as outras regras. É por isso que eu já fiz o primeiro vídeo sobre a regra de transição dos pontos. Agora a gente está vendo a regra de transição da idade mínima progressiva e no próximo vídeo a gente vai ver a regra de transição do pedágio de 50% que veio lá com o artigo 17 da Emenda Constitucional 103, que é a reforma da Previdência. Então é isso. Clicando aqui nesse vídeo, vocês vão assistir a regra de transição do pedágio de 50%. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e vão lá agora assistir a regra de transição do pedágio de 50%. Até mais!